Nesse vídeo a gente vai falar sobre Revolução Francesa. Você sabe o que é a Revolução Francesa, como foi e por que teve essa revolução? Meu nome é Fernando e nesse vídeo eu vou te explicar tudo, ou pelo menos quase tudo, sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa deu início à idade, marcou o início da Idade Contemporânea. E ela também influenciou a nossa Inconfidência Mineira, mais pra frente a gente pode falar sobre isso também, algum vídeo sobre Inconfidência Mineira. E ela também teve a participação de vários grupos sociais daquela época, que eram os pobres, desempregados, pequenos comerciantes e os camponeses. E a população francesa, ela era a maior do mundo em 1789, que foi o ano em que essa revolução aconteceu. E ela era formada por 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro era o povo. O clero, ele era formado por altos cleros e por baixos cleros. Os altos cleros, eles eram bispos, abades e cônegos. Os baixos cleros eram sacerdotes pobres. A nobreza, ela era formada pela nobreza cortesã, que eram moradores do Palácio de Versalhes, nobreza provincial, que era grupo empobrecido que vivia no interior, nobreza de toga, que eram burgueses ricos que compravam títulos de nobreza e cargos políticos administrativos. E aí chega no povo, né? O povo ele era formado pelos camponeses, a grande burguesia, que eram banqueiros, grandes empresários e comerciantes, a média burguesia, que eram profissionais liberais, e a pequena burguesia, que eram artesãos e comerciantes. Também tinham os sans-culottes, que eram aprendizes de ofícios assalariados desempregados. O clero e a nobreza, que eram o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam imposto nenhum e recebiam pensões do estado. Só que o povo que arcava com as despesas do clero e da nobreza, então eles tinham que pagar o imposto que não era deles. Era o deles, mas também era o do primeiro e do segundo estado, então é bem injusto para começar, né? Aí, com influências do iluminismo, o terceiro estado começou a decidir o que ia lutar pelos seus direitos. O povo falou, olha, tá errado, vamos lutar, e aí eles começaram. Aí assim, mais ou menos, que começou a revolução. Só que também não era só o povo, porque a França também passava por uma crise. Porque a crise dos trabalhadores de campo. Porque o clima não estava ajudando, estava muito seco, então eles perdiam muitas plantações. Então tava complicada a situação para eles. Então o preço dos produtos, já que era difícil você conseguir fazer uma colheita que você colhesse 100% do que você plantou, você colhia normalmente menos, então o preço estava mais alto e as pessoas, que eram o povo, o terceiro estado, não tinha dinheiro para pagar pela comida, não tinha dinheiro para pagar pela comida, então eles passavam fome e viviam na miséria. A indústria têxtil também passava pela concorrência dos tecidos ingleses que chegavam no mercado interno francês, o que levava a ter mais desempregados. Então a burguesia já estava infeliz, estava todo mundo infeliz. E aí, para contornar a crise, o rei da época, que era o rei Luís VI, resolveu cobrar tributos. É o seguinte, estamos em crise. Vocês aí, povo, terceiro estado, vão ter que pagar os tributos para que a gente contorne toda essa crise. Só que é lógico que o primeiro, que é o terceiro estado, na verdade, não estava mais aguentando pagar imposto e ele ainda vai lá e decide contornar a crise, cobrando mais imposto, então não ia dar certo, é lógico. E daí o primeiro e o segundo estado, que era o clero e a nobreza, sentiram que os privilégios deles podiam acabar, sentiram que o rei podia decidir que eles não iam ter mais privilégios para que eles pudessem pelo menos sair um pouquinho da crise. Rei, nossos benefícios como nobreza e clero estão em apuros. Eu quero que o senhor convoque a Assembleia dos Estados Gerais agora. Então eles começaram a pressionar o rei para que ele convocasse a Assembleia dos Estados Gerais. Não se preocupe, meu caro nobre. Eu, como rei, resolverei a todos os seus problemas. E o senhor não se preocupa, porque você não vai perder seus privilégios. Eu garanto. E a Assembleia dos Estados Gerais já não era convocada há muito tempo. Só que o rei ia ter que convocar, porque segundo o primeiro e segundo estado, isso ajudaria o povo a assumir os tributos. Vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais e eu quero que todos vocês, deputados do povo aí, estejam presentes em maio desse ano de 1789, no Palácio de Versalhes, porque lá discutiremos algumas ideias
e iremos chegar a uma decisão. Obrigado pela atenção. A Assembleia dos Estados Gerais era formada pelos 3 estados, só que era formada por deputados do clero, deputados da nobreza e também deputados do povo. Só que o que valia era um voto para cada um. Então, se o povo tinha 30 deputados, eles tinham que entrar em um acordo para votar em uma coisa. Não era voto por cabeça, era voto por estado. Só que o clero e a nobreza, eles eram juntos. Então, não que eles eram juntos, mas que eles faziam combinadinhos. Eles combinavam de se favorecer, de votar na mesma coisa para se favorecer. E aí, como o voto era por estado, então era 2 votos contra 1, que no caso era o voto do povo. Ei, Claro, olha aqui, Claro. Claro. Em quem você vai votar? Fala aí. Ora, eu votei na ideia de que a gente perde os privilégios e daí o povo é igual a gente. Você é bobo? Você não sabe que se você votar nesse daí, a gente vai perder os privilégios. Você quer ter que pagar imposto? Não, então vota. Por que a gente não vota naquele lá que a gente não perde os privilégios? E aí o povo viu que tava tudo errado e falou assim, olha aqui, não vai ter mais, a gente não concorda e a gente quer voto por cabeça. Agora nossos deputados, cada um vai votar em uma coisa, os deputados de vocês, cada um vai votar em uma coisa. Só que tinha um porém, porque o povo, ele tinha mais deputados, só o terceiro estado, só o povo tinha mais deputados do que o clero e a nobreza juntos. Então, se o clero e a nobreza, cada um tinha 10, o povo tinha 30 deputados. Então, esse negócio de voto por pessoa favoreceria o que o povo queria. Só que aí é lógico que o rei não ia concordar, né? Ia ter que mudar a Constituição. Se fosse voto por cabeça, ia ter que mudar a Constituição, ia dar muito trabalho pra ele. Então ele não concordou. Só que aí o povo se revoltou e eles saíram da Assembleia dos Estados Gerais. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não suporto mais isso. Vamos sair logo daqui, que vai ser melhor pra gente. E fundaram a Assembleia Nacional Constituinte. Então agora a Assembleia dos Estados Gerais só era o clero e a nobreza, que não levava a lugar nenhum, porque o povo tinha saído, o povo se revoltou, decidiu sair e fez certo, porque eles também não tinham que fazer nada. Só que o povo ignorava o rei falava, lógico que o rei ele tentava ter umas medidas de falar pra eles se acalmarem, mas o povo ignorava também, e o rei ignorava o povo pedia liberdade, fraternidade e igualdade, mas o rei não tava nem aí. Até que daí eles decidiram então tomar a Bastilha. A Bastilha era o lugar onde o rei ele levava os prisioneiros e colocava os prisioneiros lá. Então eles tomariam a Bastilha como se fosse um gesto de agora estamos livres, agora a gente vai ter o que a gente quer. Eu tenho uma ideia. Se o rei não escuta a gente, não tem problema. A gente vai tomar aquela Bastilha. Só que o rei confuso, né? Saber o que ele fazia, o povo lá. Aí o clero e a nobreza falando que não queria ficar sem privilégio. O povo falando que não queria que o clero e a nobreza tivessem privilégio. Então o rei ele foi lá e tomou umas medidas. Para controlar o povo. O regime feudal sobre os camponeses foi abolido e os privilégios tributários do clero e da nobreza acabaram. Só que o clero e a nobreza já não gostaram disso, né? Porque eles tinham privilégio, aí o rei foi lá e tirou os privilégios deles, então eles não gostaram. De hoje em diante, o regime feudal sobre os camponeses foi abolido e também o clero e a nobreza não vão mais ter privilégios. Vai ser todo mundo igual. Que rei mais egoísta? Eu não concordei com isso. Ele vai lá e tira os nossos privilégios. Aí, dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Hoje eu vim aqui para proclamar o direito do homem e do cidadão. E o que a gente quer aqui é respeito da dignidade das pessoas. Isso sim, liberdade e igualdade a todos os cidadãos perante a lei. A gente quer também direito à propriedade individual, direito à resistência e à opressão política. E o mais importante, a gente quer direito à liberdade de pensamento e opinião. Em 1790, houve a Constituição Civil do Clero, onde consistia em reduzir o poder do clero confiscando diversas terras da igreja e pondo o clero sobre a autoridade do Estado. Então o clero não teria mais autoridade nenhuma, agora seria o Estado que teria autoridade sobre ele. Mas é lógico que o Papa
e ninguém que fazia parte do clero ia gostar dessa ideia, né? Agora, para descobrir o que os sacerdotes escolheram, se eles escolheram lutar contra a revolução, se eles escolheram ficar na França, vocês vão ter que assistir o próximo vídeo que vai sair ainda de parte 2 sobre a revolução, explicando a Revolução Francesa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários, por acaso eles estiverem ativados. E obrigado por ter assistido até aqui.